Nós estamos alegres, amém? Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Louvamos, adoramos o nome do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela internet, do seu trabalho, da sua casa, pela Justin TV, pelo nosso site www.ics.com.br, também pela Web Gospel. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus, e que você seja grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18, Mateus 16, 18, está escrito assim: pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, ó Deus, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, Tu és o Deus em cuja presença nós nos colocamos, Senhor, e a Tua palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ó Deus, traz agora a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Espírito, e todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que nos acompanham pela internet, os que estão aqui presentes, recebam, Senhor, a Tua bênção, a Tua unção e o Teu Espírito Santo, e que a Tua glória venha, Senhor, ser derramada sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Edifica a Tua igreja e abençoa agora, Senhor, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, os doentes, fortalece, Senhor, os cansados, os fracos. Levanta, Senhor, e dá a Tua bênção, a Tua unção e a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, aplauda o Senhor, Ele é digno de ser louvado, de ser exaltado e de ser glorificado. Por favor, os irmãos poderem assentar. Irmãos, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse assim: tu és Pedro, você é Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Muitas pessoas alegam que a igreja foi edificada sobre Pedro, mas se Pedro tivesse edificado a igreja teria morrido juntamente com Pedro. Por quê? Porque Pedro está aguardando a ressurreição dos mortos, e a igreja estaria morta, aguardando talvez a ressurreição. Isso se ela não estiver morta no dia de hoje, aguardando a ressurreição. Mas o que nós queremos dizer é que esse versículo é dividido em duas partes. A primeira parte, o Senhor disse: sobre esta pedra, sobre esta rocha. E o próprio Pedro diz: a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas ela foi eleita por Deus, pedra principal, pedra de esquina, pedra angular. E todos aqueles que edificam sobre esta pedra, esses permanecem, porque ele estava falando do próprio Jesus, da igreja que ele edificou. E quando nós começamos a estudar parte desse versículo, a parte A desse versículo, eu mesmo edificarei a minha igreja, então nós começamos a ficar encantados com a edificação da igreja do Senhor Jesus, porque os discípulos que foi chamado, que foi convocado pelo Senhor Jesus, eles presenciaram milagres, curas, maravilhas. Eles que viram cego enxergar, os mudos falavam, surdos ouviam, paralíticos andavam, mortos eram ressuscitados.
multiplicação de pães, de peixes, transformação de água em vinho, aquele que andava sobre as águas, e que os demônios estremeciam diante dele e declaravam: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Esses homens que viram o Senhor Jesus ser morto na cruz, coroa de espinho, pregado na cruz, eles presenciaram a morte, a ressurreição, porque eles viram, eles diziam: nós somos testemunhas ocular, porque os nossos olhos viram o Rei ressuscitado. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele esteve conosco, falou conosco, nos deu ensinamentos, e nós vimos quando Ele foi elevado e desapareceu nas nuvens, e os anjos apareceram e disseram para nós: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele descerá um dia para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Então começa o período da igreja. Eles estão no cenáculo, 120 pessoas reunidas, orando, buscando, jejuando, consagrando suas vidas ao Senhor e clamando ao Senhor Deus, buscando a promessa que o Senhor Jesus tinha dito, esperando que se cumprisse aquilo que tinha dito por João Batista: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, este vos batizará com fogo e vos batizará com o Espírito Santo. Eles aguardavam a promessa, eles aguardavam o cumprimento, eles aguardavam o que o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eles aguardavam por esse momento. Estavam todos reunidos no cenáculo, e de repente ouviu-se um vento impetuoso, um vento veemente, forte, que encheu aquela casa e distribuiu entre eles línguas de fogo, labaredas de fogo, porque o fogo desceu do alto céu até o cenáculo onde eles estavam reunidos, e eles foram cheios do Espírito Santo, fortalecidos, tocados, batizados pelo Espírito Santo, falavam em outras línguas, estavam cheios da unção do Espírito Santo, com autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para que pudessem anunciar o reino de Deus e dar início à grande, fantástica e poderosa igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que iria prevalecer até a sua volta, aquela que iria permanecer até o fim, quando Ele voltaria para buscar a sua noiva e buscar a sua igreja. Então começa-se sinais, maravilhas. As pessoas ficavam maravilhadas o que aconteciam pelas mãos dos apóstolos. A unção extraordinária na vida de Pedro. Por quê? Porque curavam os doentes, expulsavam os demônios. Quando Dorcas morre, ele vai, ressuscita aquela mulher. A sombra de Pedro tocava nos enfermos e os demônios não resistiam. Tamanha unção, tamanha autoridade, tamanho o poder que se fazia pela mão dos apóstolos. Filipe, cheio da unção do Espírito Santo. Estevão, cheio da unção do Espírito Santo. O poder de Deus, conversões, curas, milagres, transformações de vida. Pessoas que recebiam livramento, libertação, e por onde eles passavam, anunciando de casa em casa, anunciando o reino de Deus, anunciando a justiça de Deus, os milagres acompanhavam e seguiam conforme o Senhor Jesus lhes tinha dito. Então, por onde eles passavam, as maravilhas, curas, milagres, aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Mas nós também temos que entender que o Senhor Jesus havia dito: eu edificarei a minha igreja, e que a igreja não é feita simplesmente de curas, de milagres, de libertações, de prodígios, de maravilhas, de sinais. Mas o Senhor disse:
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, mas ele não disse que as portas não existiriam contra a igreja. Então, o que eu quero falar aqui hoje é justamente sobre as portas do inferno que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que, embora as portas existam, mas o Senhor nos garantiu que elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Mas essas portas existem. E eu queria dizer 3 dessas portas aqui hoje. A primeira porta, a primeira que são investidas do inferno contra a igreja. E a primeira porta que começou desde a igreja primitiva, a igreja apostólica, e ela continua até hoje, é a porta da perseguição. Quando começou a igreja, o diabo disse: nós precisamos pará-los, nós temos que deter. E como nós vamos deter este povo? Nós vamos segurá-los, nós vamos impedi-los. De que maneira? Através da perseguição. Então, inicia-se a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. E esta perseguição, ela começa justamente com Pedro, com João. Aquela perseguição de prisões, de açoites, de intimidação, aquela perseguição que vem para calar a igreja, perseguição que leva Estevão à morte porque foi apedrejado, perseguição que vem e Filipe, Tiago e outros começam a ser mortos, perseguição que se levantam, não somente trazendo prisões, mas perseguição que se levanta trazendo morte. Saulo de Tarso, um grande aliado para destruir a igreja, que se levantou com tamanha fúria contra a igreja. Por quê? Porque ele vinha com autoridade, do Sinédrio, não somente para prender, mas até para matar pessoas. E aquela perseguição tão grande, mas quando o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o Senhor também não estava brincando, Ele estava dizendo que entraria com grande livramento sobre a sua igreja, porque a igreja ela estava agora vestida e revestida de uma unção, de uma autoridade e de um poder tão grande, mas tão grande, que até aqueles que se levantassem contra, também seriam tocados pelo poder que estava sobre a igreja. Este homem chamado Saulo de Tarso, que foi o maior perseguidor da época da igreja, nos dias dos apóstolos, aquele que chegava e amedrontava todos no caminho de Damasco, ele viu uma grande luz que o cegou e ouviu uma voz que estremecia o chão, que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele dizia: quem és tu, Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imediatamente o coração daquele homem estremeceu e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E agora ele já não era mais perseguidor, mas também ele fazia parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que passou a ser perseguido, não somente com açoites, com prisões e terminando com a sua morte. A igreja passou por uma perseguição tão grave. Por quê? Porque os cristãos eram queimados vivos,
tochas humanas que iluminavam o caminho daqueles que andavam, que voltavam do estádio, das arenas, que estavam ali apostando. E aquelas apostas justamente eram dos gladiadores e também dos leões que soltavam para devorar os cristãos na arena. Tudo isso para divertimento das pessoas que assistiam. Tudo isso para que eles pudessem olhar e se divertir. Era um divertimento ver pessoas sendo devoradas, sendo destruídas e sendo mortas. E qual era o mal que elas cometeram? Qual é o crime que aquelas pessoas tinham cometido? O crime é que elas estavam diante do Senhor, tinham sido compradas pelo sangue do Cordeiro, aceitaram o testemunho de Jesus e nasceram de novo, e se tornaram uma nova criatura, e foram batizados com o Espírito Santo, e eram a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles se levantaram dizendo: nós vamos acabar com este povo, nós vamos destruir este povo. Mas eu quero dizer, quando eles voltavam, eles eram iluminados o caminho por muitos que estavam amarrados, sendo queimados vivos. Mas que tudo isso, a porta da perseguição que se abriu contra a igreja, não era suficiente. Por quê? Porque a igreja orava, a igreja buscava, a igreja clamava ao Senhor, e o Senhor abria os céus, e quando eles oravam e buscavam a Deus, a Bíblia diz, o lugar que eles estavam tremia, balançava, estremecia o lugar, porque a presença do Senhor e a glória do Senhor estava sobre eles. Não era apenas um movimento, não era uma organização, não era apenas um grupo de pessoas que se reuniram e fundaram uma nova religião, mas era a presença do próprio Deus, era a unção, o poder que estava no nome de Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos e que tinha todo o poder e autoridade em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra. Porque enquanto o diabo tentava levantar pessoas através dessa porta, para perseguir os cristãos e para calar os cristãos, mais o poder de Deus, mais o mover de Deus e mais a unção do Espírito Santo se manifestava. Por quê? Porque o povo orava, o povo jejuava, o povo clamava, o povo buscava, e o Senhor Jesus dizia: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aquele que bate, ser-lhe abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Não era um povo que estava apenas buscando o entretenimento. A igreja não se reunia apenas para entretenimento, apenas para fazer algo social. Não era apenas uma comunidade que estavam ali para andar em bons costumes, praticar bons costumes, mas eram pessoas que se reuniam e arriscavam a sua vida para reunir, para buscar a face do Senhor. E aquele que busca, acha. E quando buscavam a face do Senhor, eles não encontravam outra coisa a não ser a presença do Deus Todo-Poderoso, que se manifestava e que derramava o poder e a glória sobre aquelas pessoas. E o tempo vai passando, e a porta continua aberta, e vieram por todas as partes perseguições. Roma se levantou para perseguir, para acusar os cristãos, para matar os cristãos. Nero e tantos outros que se levantaram para destruir os cristãos. Mas a igreja vem passando por todas essas etapas. É o primeiro século, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto século, e a igreja continua, e ela continua caminhando, ela continua marchando. Por quê? Porque ela tem o selo do Espírito Santo, ela tem a unção do Espírito Santo, ela tem o poder do Espírito Santo, ela tem o mover do Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz: agindo eu, ninguém pode impedir. E assim por diante, quando vem perseguições, comunismo, o comunismo foi implacável contra a igreja. Porque quantos missionários foram mortos, quantos missionários que foram silenciados, porque anunciavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e foram mortos por causa do seu testemunho e por causa desta palavra.
Mas o que eu quero dizer é que muitos países onde esses missionários morreram, a semente que eles plantaram hoje está frutificando. Por quê? Porque nesses países hoje já existem muitas igrejas evangélicas onde pregam a palavra, onde o cristianismo está sendo anunciado. Por quê? Porque o comunismo caiu, o comunismo quebrou, mas a igreja do Senhor prevaleceu, porque o Senhor Jesus havia dito: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por todas as partes onde as portas do inferno têm se levantado e tem aberto contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode prevalecer, porque o Senhor Jesus Cristo disse: elas não prevalecerão, existirão, mas não prevalecerão contra a minha igreja. Vieram tempos terríveis, vieram tempos de inquisição, pessoas foram mortas, pessoas foram torturadas, pessoas foram perseguidas e mortas para que se calassem. Muitas pessoas foram perseguidas e foram mortas. John Hus, ele foi morto, ele foi queimado. Ele foi queimado porque ele dizia: nós devemos adorar o Deus vivo que fez os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e devemos adorar, devemos buscar a presença, arrepender dos nossos pecados, nascer de novo, não confiar em homens, não confiar em outro que não seja o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então vestiram ele de bruxo, puseram um chapéu de bruxo, e amarraram ele, e disse: queima, porque ele é herege. E ele foi queimado na fornalha, e no meio daquele fogo que queimava, e enquanto ele morria queimado, ele gritou e disse: vocês podem fazer isso com um ganso, porque o significava ganso. Vocês podem fazer isso com um ganso, mas vocês não poderão fazer isso contra o cisne, porque levantará um cisne e ninguém poderá silenciá-lo. 100 anos depois nascia Martinho Lutero, que levantava as suas teses e levavam pessoas a buscar a palavra, a adorar o Senhor, a buscar o Senhor, enquanto o diabo tenta levantar para desviar a igreja, para desviar o povo de Deus, para que não busque o Senhor, para que não busque a presença do Senhor e a palavra do Senhor, e se alimente da palavra, porque é isso que o diabo quer. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. E a igreja do Senhor continua marchando, levando aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, a palavra da salvação e a palavra da vida eterna. Não pensa que nós estamos aqui vivendo tempos de bonança, não. Nós estamos vivendo tempos, sabe do que? Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se fizeram isso com a lenha verde, imagine o que farão com a lenha seca, Jesus disse. Só que tem uma coisa, ele disse: se ouviram a minha palavra, ouvirão as suas palavras, e os sinais seguirão os que crerem, e se vocês crerem, farão obras até maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai, mas enviarei o meu Espírito, e ele estará sobre vós até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está sobre a igreja, e a ungiu, e a capacitou a igreja. A porta está aberta, mas ela não poderá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra o povo de Deus. Perseguição tem luta, e quando nós decidimos anunciar a palavra de Deus e anunciarmos a verdade, ensinar, porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O livramento, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós anunciamos a palavra do Senhor, pessoas se convertem. Quando anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, pessoas aceitam, recebem. Por quê? Porque não é o pregador que convence, mas a palavra diz: é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Apenas anunciamos, porque a fé vem pelo ouvir, mas a fé não é do homem, é dom de Deus, é o Senhor que dá a fé. Pela fé sois salvo, pela fé nós invocamos o nome do Senhor,
Pela fé nós confiamos no Senhor. A perseguição, ela ainda está presente nos dias de hoje. Por quê? Porque quando decidimos anunciar a palavra, quando decidimos ir e cumprir o ide, porque foi o próprio Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. O diabo não quer que ninguém vá para canto nenhum. Ele não quer. Por quê? Porque quando tem o envio, tem perseguição. Tem perseguição. E quando nós somos perseguidos, sabe o que acontece? Aí a gente ora mais. É no meio da perseguição que a igreja ora mais, que a igreja busca mais. Você já percebeu que quando você passa por maiores dificuldades e aflições, você ora mais? Quando a coisa aperta, aí a sua fé aumenta. Por quê? Porque você busca mais, você clama. É em desespero, é madrugadas, você perde o sono e clama ao Senhor, e busca, e coloca toda a sua confiança nele, e invoca o Senhor, e começa a buscar versículos da Bíblia que fortalecem o seu coração. E você quer mais de Deus, você tem necessidade, você quer se fortalecer a sua fé, porque o pedaço que você está passando é difícil, e você sabe que sem Deus você não pode vencer. Então você procura fortalecer a sua fé, procura alimentar mais com a palavra, procura se fortalecer, crescer, buscar, se aproximar mais do Senhor e clamar mais a Ele. Aí o que acontece? Aí a bênção vem. Aí um milagre chega. E quando nós recebemos a bênção, quando nós recebemos o milagre, quando nós recebemos a resposta, aí vem o perigo. Por quê? Porque existe uma segunda porta. E sabe qual é a segunda porta? É a porta da acomodação. Essa é silenciosa. A porta da acomodação é diferente da primeira, porque a primeira traz perseguição, morte, dor, sofrimento, açoites, feridas. Mas a segunda porta é aquela silenciosa, é aquela que o inferno inteiro dá investida silenciosamente. É a acomodação. É aquilo que para nós parece tempos de bonança, de calmaria. Está calmo até demais. A coisa está correndo tão bem que hoje eu nem vou no culto. A coisa está correndo tão bem que eu ia ler a Bíblia, mas estou tão cansadinho e eu mereço descansar, porque eu trabalhei muito hoje nesse sol quente, desgastei muito e mereço descanso. Mas se a coisa tivesse feia, a gente ia sacrificar o descanso. Mas como agora a calmaria chegou, então o que acontece? Afrouxa o colarinho, liga o ar-condicionado, vamos descansar. E é isso o engano, sabe por quê? Porque Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. E o Senhor disse: levanta e caminha, porque não é aqui o vosso descanso. A igreja tem que entender uma coisa: um dia nós entraremos no descanso do Senhor, um dia nós entraremos no descanso, mas ninguém foi chamado para descanso. Agora não é tempo de descanso, agora é tempo, sabe do quê? De trabalho, de luta, de perseverança. Sabe quando que nós nos acomodamos? Sabe quando que a igreja se acomoda? Ela se acomoda dentro das suas quatro paredes. É quando a igreja passa a se preocupar mais com o que está dentro das suas paredes do que o que está fora. O que está fora não é da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aqueles que estão dentro, pelos nossos. Nós somos responsáveis da nossa fé.
aqueles que comungam conosco, aqueles que compartilham conosco, é com eles. Nós temos responsabilidades sociais sobre eles, responsabilidades espirituais sobre eles. Eu como pastor, eu cuido deles. Eu como pastor, eu oro por eles. Eu como pastor, procuro suprir as necessidades deles. Mas da porta para fora, eu não estou muito preocupado. Por quê? Porque a acomodação tomou conta do meu coração. Sabe? A acomodação toma conta dos nossos corações. Por quê? Porque a igreja passa a viver mais social, mais cultural. A igreja preocupa mais com entretenimentos. A igreja começa a se preocupar em comprar um terreno e fazer uma chácara com piscina para o lazer do povo, dos crentes, com uma churrasqueira, porque os jovens precisam disso. É encontro com casais, mas só da igreja. É confraternização, é comunhão, é lazer, é entretenimento. E o diabo fala: continue assim, porque a porta que ele abriu. Por quê? Porque enquanto a igreja está nessa calmaria, enquanto a igreja está acomodada, sabe o que acontece? O diabo está roubando, matando, destruindo e arrastando milhões e milhões de pessoas para o inferno. O diabo sabe que a primeira porta que ele abre, ela traz perseguição, ela traz dores. Mas é nessa perseguição, é nessas dores que o diabo, o máximo que ele conseguiu fazer foi produzir milhões de pessoas que foram martirizadas por causa do nome do Senhor Jesus. E Jesus disse: aquele que perder a sua vida por minha causa, achará, e grande será a sua recompensa e o seu galardão. Foi o máximo que o diabo pôde fazer. Mas ele sabe que quando a igreja silencia, quando a igreja se acomoda, já não existe mais projetos de evangelização, não existe mais projetos evangelísticos. E nós estamos então, a igreja deixa de o amor pelo perdido, pelas almas. Vamos fazer uma distribuição de literaturas, de folhetos, de panfletos, seja lá o que for. Mas vamos levar aos quatro cantos da terra a palavra do Senhor, anunciar o reino de Deus. Isso custa dinheiro. E se custa dinheiro, nós vamos deixar de ser acomodados e vamos começar a investir no reino de Deus. E vamos ofertar, e vamos dizimar, porque até isso o diabo tira. Por quê? Porque quando não há evangelização, quando não há interesses, o que acontece? Nós nos acomodamos até em ofertar, em dizimar. Mas quando há preocupação, quando há preocupação de investir, nós vamos investir no quê? Investir nas vidas que estão se perdendo, investir nas almas que estão sendo tragadas, engolidas pelo inferno. Se o diabo pode propagar todo tipo de iniquidade, de pecado, por que a igreja não pode propagar o reino de Deus? Porque ela se acomodou. Porque ela se acomodou. Mas pode ver que a indústria que leva a iniquidade, o pecado, a maldade, a maldição, ela não mede esforços para fazer os seus investimentos. Para fazer os seus investimentos. Por quê? Porque ele sabe, se colocar uma revista, um jornal com pessoa seminua ou nua, sabe que aquilo vai vender milhões. Então vamos fazer investimento. Por quê? Porque isso traz dinheiro. Pessoas investem em armas, em drogas. Por quê? Porque isso tem o quê? Repercussão. Mas quando a igreja se acomoda, então nós deixamos de ver conversões. Deixamos de ver pessoas que são alcançadas e tocadas. Devemos nos preocupar. Existem missionários nessas horas que estão em campos evangelísticos. Você sabe o que acontece com eles? Muitos deles
não tem nenhum chinelo para colocar no pé. Muitos deles não têm comida para comer. Muitos deles não têm alimento. Eu assisti um vídeo com uma missionária, ela foi num campo de evangelização. Ela disse: o que eu vi lá foi uma família, os missionários que estavam lá. E o menino disse assim: vem conhecer o meu quarto. E levou o nosso quarto, e levou ela no quarto deles. E disse assim: o quarto deles, as duas crianças, rapazinho, 12, 13 anos, era 2 esteiras, onde eles dormiam. E num canto, estava ali o lugar que eles acendem gravetos, colocam madeira ali e acende o fogo, para aquecê-los durante a noite, porque eles não têm nem cobertor. Eles não têm nem coberta. Eles fazem fogueira para aquecer do frio. E quando ela olhou ali, ela chorou, ela disse assim: Senhor, eu sei que é muito pouco o que eles têm aqui, mas eu sei que o Senhor preparou para eles uma mansão celestial. E com certeza um dia eles estarão, o Senhor disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu tenho certeza, Senhor, que não é uma morada dessa que o Senhor preparou para eles, mas se eles estão aqui é porque eles sacrificaram tudo. Pessoas que estão ali passando fome, passando necessidade, passando sede, estão pegando doenças, malária e outras doenças mais. Mas por que eles estão lá? Porque eles creem que Jesus salva, liberta e transforma pessoas. Por quê? Porque eles venceram a porta. Nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vence essas portas quando ela sai, quando ela rompe, quando ela sai fora dessas barreiras, dessas tradições, e ela consegue atravessar e chegar no campo, onde lá está o cansado, o ferido, o necessitado, e ela está lá para anunciar o reino de Deus. Irmãos, o Senhor quer que nós como igreja possamos vencer essas portas que têm sido abertas pelo inferno contra a igreja. Nós temos que nos preocupar. A igreja primitiva, a igreja apostólica, sabe o que ela fazia? Ela ia de porta em porta, de casa em casa, e anunciava o reino de Deus. Aonde estão os doentes? Aqui na minha casa tem um doente, tem um na cama, então leva-me até ele. Por quê? Porque a palavra dizia: leva consigo o azeite, unja o doente com óleo, e ora fervorosamente, porque a oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado, e o Senhor o levantará. Essa era a fé deles. E o inferno não poderia cegar a igreja, e nem fechar, e nem impedir a igreja, com essas portas que estavam sendo colocadas diante dela. Venceram, e nós temos que vencer também. E eu quero falar sobre uma terceira porta, que é a porta das doutrinas falsas. Essa tem sido uma grande porta, uma grande investida do inferno contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes, lá em Apocalipse, fala sobre a doutrina dos nicolaítas. Eu tenho muitas coisas contra ti, disse o Senhor Jesus, porque abandonaste a minha palavra, abandonaste a verdade, e seguistes e aceitastes as doutrinas dos nicolaítas, as falsas doutrinas. A palavra do Senhor diz assim: e a igreja prevalecia, ela era persistente na oração e na doutrina dos apóstolos. Quando ela recebeu o ensinamento, o apóstolo Paulo escrevia cartas, as suas cartas apostólicas, que chegavam até as cidades, portas que reanimavam,
portas que recobravam o ânimo, portas que abriam através daquelas cartas, para que a igreja pudesse vencer as portas do inferno. Chegavam até eles: olha, levantem coletas para suprir as necessidades das pessoas, das viúvas, dos órfãos, porque eles estão sofrendo, porque a miséria, a fome. Pilatos não se preocupa, Herodes não se preocupa, Nero não se preocupa, os governantes não se preocupam, a não ser de fazer grandes palácios e de fazer grandes obras. Mas a igreja era aquela que se preocupava com a viúva, com o órfão, com o pobre, com o necessitado, que estendia a mão, que dava lá o agasalho, que dava um calçado, que dava um alimento, que levava autoestima, que levava esperança para essas pessoas, levava para o doente cura, levava para o oprimido, para o preso, libertação. Eu edificarei a minha igreja, e a igreja do Senhor foi levantada para levar a palavra de fé, de esperança, de amor. Quantas pessoas estão nesse instante pensando até em terminar a sua vida? Quantas pessoas estão pensando em atirar a sua própria vida, em suicídio? Porque não estão aguentando mais, estão vivendo nos seus limites, estão sofrendo demais. Por quê? Porque a pressão, porque aquilo que o mundo impõe sobre elas é um fardo tão grande, que elas não estão mais conseguindo levar. E nós não podemos permitir que esta porta de acomodação fique sobre a igreja, que venha calar a igreja, que venha silenciar a igreja, que venha fazer com que a igreja perca as suas raízes, que a igreja do Senhor Jesus Cristo perca as suas bases, daquilo que Ele a constituiu e daquilo que a Ele levantou. O que o Espírito Santo coloca no meu coração é isso, que se nós nos tornarmos a igreja viva do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas se nós deixarmos levar por essas portas investidas de Satanás, nós vamos tornar tão fracos e tão derrotados como muitos que já caíram e que já fracassaram na sua jornada de fé. Nós temos que permanecer, nós temos que prevalecer, nós temos que saber que o reino de Deus, Jesus não veio e deu a vida na cruz e morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, cuspido, açoitado, desprezado, humilhado, apenas para que nós pudéssemos ter momentos de entretenimento, de lazer, como igreja. Mas Ele veio para vencer o diabo, Ele veio para vencer o inferno, Ele veio para trazer para a sua igreja poder, autoridade, unção, avivamento, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino seja levado e seja alcançado povos, línguas e nações, por causa do nome de Jesus e do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Deus, Ele tem seriedade com a sua obra. Jesus tem seriedade com a sua obra, porque Ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por quê? Porque foi pago um alto preço. O preço foi muito alto, o preço foi caríssimo demais. E o Senhor deseja hoje, a palavra do Senhor fala: olhai por vós mesmo e pelo vosso rebanho, para que não seja atingido por heresias, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Não podemos deixar, irmãos, quando a igreja deixa de se alimentar da palavra, quando a igreja deixa de se alimentar, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós trocamos esse livro por qualquer outra coisa, então significa que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja do Senhor e enfraqueceu. Mas se nós tivermos a palavra como regra, como fundamento,
E se nós alimentarmos da palavra, e se nós vivenciarmos a palavra, e se nós chegarmos diante do inferno e diante dos demônios e dizer, porque está escrito, o diabo vai estremecer como estremeceu diante de Jesus. Porque quando Jesus disse, ora Satanás, está escrito, o diabo estremeceu e teve que ir embora. Por quê? Porque a palavra de Deus era poder e era vida na boca de Jesus. E essa palavra tem que ser poder e vida na minha boca e na sua boca. O Senhor te levantou e o Senhor me levantou como igreja para nós sermos boca para as nações, para nós sermos apóstolos e profetas, para anunciar a uma geração corrupta, caída, destruída, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus e que deu a sua vida para salvar o pecador, e aquele que crer será salvo. Foi isso que ele disse. E quando nós anunciamos o Evangelho, anunciamos o reino, e anunciamos a palavra do Senhor, por onde quer que for, não importa a língua, não importa o local, o mesmo Espírito estará convencendo, tocando, transformando e libertando pessoas. Nós temos que entender que o reino de Deus é o poder de Deus. Jesus quis dizer assim, olha, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E quando os discípulos, ou os apóstolos acharam que Saulo de Tarso, se aliado com o Sinédrio, seria o fim da igreja, o Senhor mostrou que homem e o inferno todo junto não é nada diante dele. Por quê? Porque Jesus se revelou a Saulo, e Saulo se converteu. Não precisou nenhum pregar. O que o Senhor Jesus queria mostrar, olha, mesmo que Pedro não vá até Saulo, mesmo que João não vá até Saulo, mesmo que nenhum dos Estevão ou nenhum dos outros cheguem até Saulo, eu mesmo irei até ele, e ele saberá que eu sou o Senhor, e que não há outro além de mim. A única coisa que Jesus quer mostrar e revelar ao mundo, é que Ele é o Senhor, e não existe outro além dEle. E Ele hoje dá essa unção, esse poder sobre a sua igreja, para que nós possamos abrir a nossa boca, e denunciar que sem Jesus não existe outro caminho, não existe salvação, que sem Jesus não existe livramento, que sem Jesus não existe libertação, que sem Jesus não existe salvação, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outra forma de salvação, não existe outra maneira do homem se salvar, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Ou o homem queira ou não queira, ou a sociedade queira ou não queira, a sociedade pode criar milhões e milhões de deuses, mas só Jesus é o Senhor. Quando João teve a revelação do Apocalipse, ele disse, seres celestiais, anjos, e todos os seres celestiais vinham e se prostravam diante de Jesus, e dizia, santo, 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 é o Cordeiro que foi morto, e digno de ser adorado, porque com o seu sangue comprou para Deus homens de todos os povos, línguas e nações, e fez para Deus filhos e filhas. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, somos livres pelo sangue do Cordeiro, somos nascidos de novo, e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. O Senhor não veio aqui simplesmente para trazer cura para o seu corpo, o Senhor não deu a vida na cruz simplesmente para que você pudesse ter uma roupa melhor, ou um carro melhor, ou uma casa melhor, ou um emprego melhor, um salário melhor.
tudo isso Ele dá. Isso aí a palavra do Senhor diz, isso aí o Senhor dá aos justos enquanto Ele dorme. O povo de Israel deitava nos seus tabernáculos, nas suas tendas e dormiam, e quando eles amanheciam para recolher o maná, que enquanto eles dormiam, o Senhor providenciava o alimento para eles. E quando eles amanheciam o dia, o sol começava a esquentar, mas a nuvem estava lá para protegê-los. Quando ia caindo a noite, a temperatura ia caindo, ia esfriando, ia gelando, mas o fogo do Senhor estava lá para aquecê-los. Por quê? Porque este Deus cuida daqueles que Ele amam. Esse Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. E se nós esperamos nele, o Senhor vai trabalhar por nós. E se nós entendemos das portas que o inferno tem aberto contra a igreja, mas dizer, você pode abrir quantas portas você quiser, pode vir com perseguições, pode vir oferecer acomodações e doutrinas falsas, mas o Senhor Jesus disse, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que venham as portas, porque o Senhor garantiu que essas portas não prevalecerão contra a sua verdadeira igreja, contra aqueles que buscam o Senhor, contra aqueles que esperam no Senhor. Nós não vamos viver conforme o modismo, não vamos viver conforme o modismo. Não importa se a igreja é moderna ou se a igreja é antiga, o que importa é que o Espírito Santo tem que estar sobre ela, tem que mover sobre ela, para que nenhuma porta, nenhuma investida do diabo possa deter a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais perseguição, maior você ora, maior a sua vitória, maior a sua conquista. Por mais que o diabo tentou impedir a igreja, ele não pôde detê-la. E por mais que ele queira acomodar a igreja, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ela é santa e ela é poderosa, ela é ungida, e ela traz as marcas do Senhor Jesus Cristo. Não vamos fazer nada por nós mesmos, mas nós vamos fazer por aquele que nos resgatou, aquele que nos convocou, aquele que nos revestiu da sua armadura e nos enviou, dizendo, assim como o Pai enviou a mim, eu envio a vós. E quando o Pai o enviou, o Pai o capacitou, ele disse, eu também vou te capacitar com o Espírito Santo. Barreiras cairão, rios se abrirão no deserto, sinais acompanharão aqueles que crerem. Vamos nos preparar, para nós podermos ver o céu se abrindo, e a glória do Senhor descendo sobre a sua igreja, descendo sobre o seu povo, porque é isso que Ele prometeu. Irmãos, não vamos nos acomodar e nem nos contentar com menos, não vamos nos acomodar com menos, porque o Senhor Jesus, se crerem, farão maiores do que eu fiz. Não é para nós olharmos aqui e contentarmos com menos, jamais vamos chegar a fazer aquilo que Jesus fez, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele disse, mas eu te nomeei, te capacitei, e dei a você o meu Espírito, dei o meu nome, para que você faça obras maiores do que essas que eu fiz. Eu iniciei. Quando inicia o evangelho o livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto muito disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Aqui Lucas escreve e diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou, tudo que Jesus fez foi só o começo. Ele disse, agora eu vou comprar o meu Pai, agora
a igreja faz o restante. A unção do Espírito Santo está sobre este lugar. Está sobre você que está acompanhando pela internet. Eu vou orar agora. E eu quero que você sinta aquilo que eu estou sentindo. E que você receba aquilo que o Senhor tem colocado em minha vida. Para que a glória do Senhor possa estar sobre a sua vida e o seu coração. Vamos colocar de pé. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Você que nos acompanha pela internet, vamos orar junto. É momento de reflexão. Quem sabe as portas do inferno, as investidas de Satanás não está sendo contra a igreja, contra você, contra mim. Mas o Senhor disse: elas não prevalecerão. Quando Ele disse isso, é porque Ele sabia que o Espírito Santo estaria sobre cada um de nós. E a glória do Senhor estaria manifestada nas nossas vidas. Clame ao Senhor agora. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a unção que Pedro, que João, que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Quando eles estavam no cenáculo, e eles foram cheios do Espírito Santo. O Senhor quer encher você com o Espírito Santo. O Senhor quer encher a sua igreja. Ele quer pôr a unção e a glória dele sobre cada um de nós. Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, estende as tuas mãos agora, Senhor, oh, sobre a tua igreja, Senhor, sobre o teu povo. Oh meu Deus, porque o Senhor disse: quando chegarem numa cidade, cure os doentes, expulsem os demônios e diga-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Oh, porque o Espírito do Senhor tem nos capacitado, nos ungido para anunciarmos com autoridade, com ousadia o reino de Deus. Meu Deus, unge a tua igreja, Senhor. Nós estamos vivendo tempos, Senhor. Tempos, Senhor. Oh, meu Deus, que nós temos visto, Senhor, que a idolatria, a feitiçaria tem, Senhor, tomado conta dos corações. Nós temos visto, Senhor, os jovens sendo arrastados, ó Deus, para as drogas. Nós temos visto, Senhor, quanto que o diabo tem destruído esta sociedade, esta humanidade. Oh, meu Deus. E nós como igreja, Senhor, não podemos viver esse comodismo. Mas, Senhor, nós estamos hoje, Senhor, clamando, buscando, Senhor, a tua presença. Porque, Senhor, essas portas não poderão prevalecer contra a tua igreja, Senhor. Meu Deus, não importa a perseguição, não importa, Senhor, se nós vamos ser perseguidos, não importa, Senhor, se vamos ser aceitos ou rejeitados, porque o Senhor Jesus disse: o mundo ama e recebe o que é dele, e vós sereis odiado por minha causa, mas eles ouvirão a tua palavra, porque ouviram a minha. Oh Senhor, envia-nos, Senhor, a nós, envia a tua igreja, Senhor. Queremos ser uma igreja enviada, uma igreja ungida, uma igreja, Senhor,
Meu Deus, que não declare somente o teu poder dentro de quatro paredes, mas que possa, Senhor, declarar que o Senhor que Jesus é o Senhor. Uma igreja que possa ir até o alto mar e lançar a sua rede. Uma igreja que possa ir até os confins da terra e anunciar, Senhor, aos que estão, Senhor, presos, aos que estão em cativeiros, que este é o ano da aceitação, é o ano de quebrar cativos e cativeiros, é ano de libertar os oprimidos, é tempo, Senhor, de resgatar os perdidos, é tempo, Senhor, de levar vida àqueles que estão mortos, é tempo de enviar a palavra, é tempo, Senhor, o Senhor Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão prontos para a colheita. Então convoque os ceifeiros para a grande colheita, para a grande seara. Oh Senhor, levanta a tua igreja, levanta, Senhor, com unção, com poder, com autoridade, na virtude, nos dons espirituais, no mover do teu Espírito Santo, Senhor, na unção da tua palavra, Senhor, na unção do teu Espírito Santo. Oh meu Deus, para quebrarmos barreiras, para irmos, Senhor, onde ninguém ainda conseguiu chegar, mas que possamos ir na unção, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Desperta a tua igreja, Senhor, tira do comodismo, Senhor, que possamos, Senhor, trabalhar, que possamos, Senhor, investir em evangelismo, que possamos investir, Senhor, no anúncio da tua palavra e do teu reino, porque Jesus é a única esperança para esta geração, para esta humanidade. Somente Jesus salva, somente Cristo salva, somente Cristo liberta o pecador. Oh Deus, estende as tuas mãos agora, Senhor, e unge a tua igreja. Aqueles que me acompanham pela internet, Pai, envia a tua unção até eles, ó Deus, toca, capacita, Senhor, e unge agora os seus lábios, para que fale com ousadia do nome do Senhor, para que fale com autoridade. Senhor, unja-nos como o Senhor ungiu Pedro, porque a sombra de Pedro tocava nos doentes e nos enfermos, e libertava os oprimidos de Satanás. Oh meu Deus, que possamos ser como Paulo, porque as suas vestes, os seus aventais, lenços eram levados para colocar sobre os doentes e eles eram curados. Os demônios não resistiam. Oh Senhor, dá-nos uma igreja comprometida com a tua palavra, com o teu Espírito. Dá-nos, Senhor, pessoas comprometidas com o teu reino. Oh meu Deus, que possamos, Senhor, sairmos desta área de comodismo e possamos ir, Senhor, e cumprir o teu ide, e anunciar, e dizer ao pecador: venha, porque o Senhor te aceita, vem porque Ele te recebe, vem porque Ele te ama, porque Ele deu a vida por você. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora, e traz unção, desperta agora, Senhor, desperta, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta a tua igreja, o teu povo, Senhor, para ler a palavra, para se alimentar da tua palavra, Senhor. Assim como o maná caía dos céus, e eles se alimentavam daquele pão que descia dos céus, nós queremos nos alimentar da tua palavra, Senhor. Queremos nos alimentar com a tua palavra, Senhor, e possamos nos encher com a tua presença e com a tua glória. Abençoa o teu povo, prospera o teu povo, cura o teu povo, salva o teu povo. Mas, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor, porque existe uma sociedade caída, vencida e dominada por Satanás, e cabe a nós, Senhor, resgatá-las, arrancá-las, anunciar a elas, Senhor, que o Senhor salva e que o Senhor liberta o pecador. Livra, Senhor, o cansado e o oprimido. Traz a tua paz e a tua alegria, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos,
O Espírito Santo está sobre a igreja do Senhor, está sobre nós, e nos capacitou para nós sairmos daqui hoje na unção do Espírito Santo, no mover e no poder do Espírito Santo. Vamos encerrar. Deus abençoe a todos que nos acompanharam pela internet, que a sua casa, a sua família seja abençoada ricamente em nome do Senhor Jesus. Todos os presentes também. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor.